Shalom, igreja. Alexandre, bem-vindo. Ricardo, bem-vindo. Então, esses irmãos, o irmão ali também, bem-vindo, querido. Mas a gente, nessa semana, teve buscando no Senhor uma palavra, e Deus é muito assim no seu trabalhar, pelo menos com a minha vida. Então, hoje à tarde, eu estou com uma dor de cabeça daquela, assim, para arrebentar. Eu falei, mas eu não vou desistir, não. Eu vou. Graças a Deus já passou. Então a gente vinha buscando no Senhor uma palavra. Senhor, não o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer falar nessa noite. O que a igreja precisa ouvir nessa noite. Então, nós lemos algumas coisas, e quando foi falado em amor nessa noite, o Senhor falou muito forte no meu coração sobre amor. Um amor que é intransponível, um amor que não se compara a nenhum tipo de amor. E aí veio João 3,16. Então nessa noite, o Deus que estabeleceu o amor, Ele quer falar para você nessa noite. Você veio ao lugar certo. Não porque nós ou alguém está aqui, mas porque o Senhor Jesus está aqui. João 3,16. É uma palavra muito conhecida, mas uma palavra que cada vez que nós olhamos para ela, nós lembramos de algo muito importante para a nossa vida, que nós não devemos esquecer. E a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo. Nessa minha tradução, diz que Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Em outra tradução vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, quando nós pensamos em falar em amor, nós, quando olhamos para o mundo, olhamos para o amor de Deus, nós vemos 3 tipos de amor: o amor eros, o amor fileu e o amor ágape. O amor fileu é um amor de pai para o filho, onde a expressão é: eu te amo porque tu é meu filho. O amor eros é do homem para a mulher, que significa: eu te amo enquanto tu me amar. Agora o amor de Deus, Ele diz: eu te amo mesmo tu não me amando. Esse é o amor ágape, irmãos. Esse é o amor incondicional. Porque Deus poderia colocar uma condição, tipo: eu vou te amar só dessa forma. Mas a Bíblia nos fala que Ele nos escolheu, que Ele nos amou enquanto nós ainda nos éramos pecadores. Enquanto nós não conhecíamos a verdade, Deus estendeu esse amor. Deus olhou para a terra e viu: olha, desse jeito não vai dar. Deus tentou usar homens no passado para tentar expressar o seu amor. Usou homens no passado para tentar fazer uma expressão de amor, mas não conseguiu. Então chegou um momento que Jesus teve que dizer: Pai, olha, eu me prontifico para descer. Eu quero fazer isso. Porque Ele olhou para a terra e não viu nenhum justo. A Bíblia nos diz isso. Então eu entendo que naquele momento Jesus falou: Pai, deixa eu ir. A Bíblia fala que Ele abdicou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, e se fez homem imortal, para viver como um ser humano, para passar privações, para ter sofrimentos, para ter dores, por amar eu e a você. Pela expressão de dizer: Pai, se eu não for fazer, eles não vão conseguir. Então Jesus veio a essa terra, amados. Então, quando nós começamos a falar do amor de Deus, é preciso que sintamos o amor de Deus. O amor de Deus Deus não estabeleceu para que Ele fosse questionado ou entendido. Nós não temos condições de entender o amor de Deus, porque é um amor totalmente ao contrário daquilo que nós sentimos. Porque eu posso amar o meu irmão enquanto ele me ama. Agora, se ele me faz alguma coisa, eu já esqueço que eu amo ele, já fico de mal com ele. Esse é um amor que é um ser humano. Ou um amor interesseiro. Eu me dou, eu amo essa pessoa enquanto ela tem algo
rejeitado. Quantas pessoas já passaram por isso aqui no meio? Eu já passei por isso. Talvez você esteja passando um momento assim, de você foi usado por alguém, você foi usurpado por alguém, e num determinado momento essa pessoa decidiu não te amar mais porque você não correspondia, você não tinha mais nada para oferecer. Mas eu quero dizer nessa noite, Jesus te ama mesmo não tendo nada para oferecer para Ele. Jesus nos ama mesmo nós não tendo nenhuma expressão de amor por Ele, porque Ele é a totalidade do amor. Então, quando o Espírito Santo vem à nossa vida, quando nós ouvimos falar desse amor de Deus, quando nós ouvimos dizer que existe um Deus que nos ama, que existe um Deus que olhou para essa terra e enviou o seu Filho para que viesse morrer numa cruz, para que nós pudéssemos ter a salvação, nós entendemos que esse amor é muito além daquilo que a gente imagina. Então o amor de Deus, ele foi estabelecido para ser aceito. Aceite o amor de Deus nessa noite. Não tente entender que você não vai conseguir. Aceite. Ele foi estabelecido para ser aceito. É muito simples. Aceite o amor de Deus. Quando Paulo falava de perdão, e isso é muito real, é de Deus. Porque nós, muitas vezes, queremos nos tornar mais que o Senhor Jesus. Sabe por quê, amado? Porque se o Senhor Jesus nos perdoa, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão ou para não liberar perdão para nós mesmos? Nós vamos nos tornar, querendo ser maior que Jesus. E tem uma expressão da palavra que diz assim: quem é tu, ô criatura, que tu vai contradizer o Criador? O vaso, ele usa a expressão, tu, o vaso, que vai contradizer contra o olheiro que faz de modo como tu quer? A Bíblia nos fala isso. Então, quem somos nós para nesse tempo querer dizer assim: olha, eu não vou perdoar? A Bíblia nos diz que se nós não perdoamos, o perdão de Deus não pode chegar até a nossa vida. Se nós não amamos, o amor de Deus não está em nós estamos mentindo. Então, quantas pessoas nesses dias estão mentindo para si mesmas quando resolvem? Ou é por duas coisas: é você resolver na ação de perdoar ou por obediência. Júnior, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa. Olha, a ferida é tão grande que eu não tenho como liberar perdão, então faça por obediência. Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7. Faça por obediência. Faça por obediência. Se você não tem um sentimento de chegar e dizer: não, realmente eu passo em cima disso, eu entendo a palavra, eu vou liberar você, eu perdoo você. Se você não tem essa predisposição, faça por obediência. A palavra de Deus mandou fazer, eu vou fazer isso. Agora, as coisas que nós não temos na nossa vida, nós temos que entender que quando a Bíblia nos diz que o Senhor é o consumador e o autor da nossa fé, quando ela diz isso, o consumador, o autor é aquela pessoa que cria, que faz. E o consumador é aquele que estabelece. Todas as coisas que nós não temos, nós temos um Deus que com a sua palavra Ele criou todas as coisas. Nós ouvimos o pastor Fred que em Gênesis, quando Deus resolveu, o seu Espírito parava sobre a face das águas e tal, e via tudo daquela forma, ele não precisou expressar totalmente a palavra, mas o hálito de Deus começou a criar as coisas. A palavra não saiu, a palavra não foi expressa, o hálito, e as coisas começaram a ser criadas. Eu digo, o Espírito Santo nos falar nessa noite, se há alguma coisa que possa ser gerada na nossa vida, o Espírito Santo quer gerar em nós. Júnior, eu não consigo amar, Deus vai gerar amor na sua vida. Júnior, eu não consigo perdoar, Deus vai gerar perdão para você perdoar. Deus vai te dar as condições. Olha, eu não tenho fé, a Bíblia diz que se nós escutarmos a palavra, isso vai acrescentar a nossa fé. A palavra acrescenta. Mas existe não só o escutar, mas o praticar a palavra. Ela é uma coisa prática. É tipo prova do colégio. Você aprende num semestre e faz a prova para ver se passou. E aqui são todos os dias.
a escola do Espírito nos acompanha, para saber se aquilo que nós ouvimos domingo, se aquilo que nós ouvimos em casa, se a expressão do louvor que nós cantamos, dizendo que eu te entrego tudo o que tenho. Amado, você já parou para pensar no que a gente canta, no que a gente fala, o que a gente expressa com palavras? Senhor, eu te entrego tudo o que tenho. E quando Deus resolver, tu me entrega tudo, então eu vou te pedir uma coisa agora. E agora? Como vai ficar? É sério. Porque se o mundo foi criado por palavras, Deus disse: haja luz, haja separação do dia da noite e tal. Todo firmamento é criado por palavras. A sua vida, você não determina em um certo momento isso, mas as palavras que você declara, vai declarar onde você vai. E as palavras que você declara, ela te diz o nível de entendimento de quem você é em Deus. O que está dentro de você? Vai haver uma expressão. E aí nós vamos determinar o que é dentro da gente. Ah, mas eu não posso fazer isso. Não vai dar certo. Amado, a palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E a Bíblia nos fala assim, como andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Então, quando a gente pega essa passagem, a gente imagina aquela cena. Estão duas pessoas no campo, uma é levada, a outra é tirada. Estão duas pessoas dormindo, uma é deixada, a outra é levada. Por uma questão de convicção, de fé e tal. Mas a palavra, ela quer dizer outra coisa também. Ela quer dizer a minha e a sua comunhão com Deus é estabelecida por causa das palavras. Como que Deus vai andar de acordo comigo se eu não creio naquilo que Ele disse? Como que Deus vai poder fazer algo na minha vida se eu mesmo não declaro o que Ele disse? Amados, Deus nos deixou a palavra para que ela fosse declarada. Declarada. Mateus diz que assim, as coisas que tu falar, assim vai ser. O mundo descobriu o pensamento positivo. Eles entenderam que se eu pensar positivo no meu dia, as coisas não dão certo. E eles começaram a exercitar isso. Mas não é o pensar positivo, é o declarar positivo. Nós somos pessimistas, internos muitas vezes. Jesus disse que vai fazer, existe a palavra liberada da profecia, da promessa sobre as nossas vidas. A gente não crê. E aí não entende por que não chega as coisas que Jesus falou que ia chegar até a gente. Amado, a gente não crê nisso, naquilo que Jesus falou. Nós não cremos. Não cremos. A palavra fala dos frutos. Em Gálatas 19, ela vai dizer dos frutos da carne. E a partir do versículo 22, ela vai falar dos frutos do Espírito. E se nós linkarmos isso com João 15, que ele diz que os meus discípulos darão muitos frutos. E frutos para a glória de Deus. Quais são os frutos, amado? Em Gálatas 5:22. Amor, esperança, perseverança, paciência, longanimidade. Isso vai expressar o nosso DNA com Deus. Quando nós não expressamos essas coisas, nós expressamos a ira, nós não temos o DNA de Deus em nós. Quando nós não expressamos a convicção e a certeza de fé, o nosso DNA ainda não está formado. Quando nós não expressamos a paciência, ainda o DNA de Deus não está formado, porque Ele falou que os meus discípulos serão conhecidos pelos frutos. Os frutos são não para minha glória, mas para glorificar o nome do Pai que está no céu. Então, quando nós entendemos que a nossa vida é dirigida por palavras, por declarações, as
coisas começarão a acontecer na nossa vida. Quando nós entendemos que nós temos que tentar ser parecido com o Senhor, é difícil, né? É difícil, mas não é impossível, porque ela declara que nós chegaremos à estatura de um varão perfeito. Então não é impossível. Se deixaram dito que nós poderemos chegar à estatura de um varão perfeito, o que é a estatura de um varão perfeito? Eu não digo a perfeição de nunca mais pecar, porque eu entendo que no dia que isso acontecer, a gente não vai mais querer ficar nessa terra o dia que isso acontecer. Deus tira a gente daqui, porque a gente não forma parte desse mundo. O dia que nós chegarmos a ter uma comunhão tão com Deus, como Enoque, como Elias tiveram de... Enoque desapareceu, ninguém sabe onde ele anda. E Elias foi levar um carro de fogo. Se nós chegarmos nesse nível de intimidade com Deus, de eu não pecar mais, Deus nos tira da terra. Sabe por quê? Porque a palavra diz que nós dizemos que Deus é mentiroso se nós não pecamos. A expressão é bem essa. Se nós dizemos, olha, eu não tenho pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Porque ele diz que todo ser humano pecou e destituído de estar na glória de Deus. A palavra é essa, mas a palavra é essa. Então, quando o amor, ele não te dá, ele não te diz assim, olha, para eu te amar, tu vai ter que fazer isso. Deus resolveu amar e ponto final. Com todas as falhas que nós temos, mas Ele deixou caminhos para que essas coisas possam ser corrigidas. Com o Espírito Santo nós decidimos não aceitar Jesus, porque como a gente falou antes, Ele nos aceitou primeiro. João diz isso, João, se não me lembro, 16, que Ele nos aceitou primeiro. Então nós não podemos dizer que Jesus eu te aceito, Ele já nos aceitou. Mas eu posso receber Jesus no meu coração, porque eu não tenho Ele dentro do meu coração. Então eu posso ter a alternativa de dizer, Senhor, eu te aceito no meu coração. Eu reconheço que realmente tu veio nessa terra e morreu por mim. Eu não mereço, mas eu te aceito porque eu quero viver esse amor. E quando nós dizemos isso, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida. Quando as pessoas dizem, nós vamos invocar o Espírito Santo e tal, mas o Espírito Santo já veio com a gente, ele mora aqui dentro. Nós vamos invocar ele porque ele já está aqui. Ele já está aqui. Ele não vai baixar do céu, não vai não. Ele já vem contigo. Mas por que a gente não expressa o Espírito Santo na nossa vida? Porque a gente não tem comunhão com ele. A gente só pode expressar algo do que a gente está se enchendo. A gente só pode dar algo que a gente tenha. E a gente só pode ter algo que a gente busque. Você não pode dar aquilo que não tem. Então como eu posso manifestar o amor que eu não recebi do meu Pai? O Espírito Santo quer te ensinar essas coisas. Ele quer me ensinar nesses dias a como manifestar o amor. E a primeira forma de manifestar o amor é liberação, é perdoando. Porque se nosso coração estiver fechado para isso, não tem como Deus poder se expressar na nossa vida através de raiz de amargura e ressentimento. Amado, a Bíblia diz que a casa tem que estar limpa. Ele vem para limpar a casa. Ele vem começar a tirar todas essas coisas. Mas como é que eu tiro isso do meu coração? Amado, é tudo por palavra. É tudo por palavra. O primeiro princípio é o entendimento dessas coisas, de que aonde nós estamos. Porque quando nós trilhamos uma vida até chegar ao Senhor Jesus, nós tivemos uma vida, ou dentro de uma igreja, ou fora de uma igreja. E nessa vida foram abertas muitas portas. Muitas portas foram abertas. E quando nós viemos para Jesus, nós ouvimos aquela palavra que em Jesus todas as coisas se fizeram novas e o passado ficou para trás. Amém? Mas isso é para minha salvação. Mas a palavra não diz que está
tudo resolvido. O que eu tenho que fazer? Aí o Espírito Santo vai nos trazer à mente pecado, justiça e juízo. Por isso que nós optamos pelo Senhor. Ele nos convence que nós somos pecadores. Porque muita gente peca e acha que está tudo normal. Hoje para o mundo é tudo normal. E essa expressão de normalidade me incomoda. Me incomoda muito. Porque isso está entrando dentro da casa do Senhor. Aí tudo é normal. Não é normal. É normal. Mas não se entende que foram abertas muitas portas na sua vida atrás. Você fez muitos pactos, muitas alianças. E essas coisas precisam ser quebradas e rompidas. Nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Mas isso não exime das alianças que nós fizemos antes. Explicando em miúdos é assim, ó. Quando você quer que um advogado represente você, você faz o quê? Uma procuração, né? E dá para ele. O advogado pode, se ele quiser te enrolar, ele te enrola mesmo, leva tudo que você tem. Por quê? Porque ele tem uma carta dizendo que ele tem poderes para fazer no teu nome alguma coisa. Enquanto nós colocamos essa procuração na mão do inimigo, aonde nós andamos anteriormente, se nós viemos da Umbanda e tal, de alguns lugares, o ir nesse local, o ir em qualquer outro local, nos dá legalidade para aquela entidade que está lá agindo na minha vida. Eu entendendo ou não. O mundo espiritual, ele não diz assim, eu vou ter pena do Júnior porque ele não entende. Não. É legalidade, eu abri a porta e eles entram. E agora, como é que vai ser? Eu tenho que entender que eu tenho que fechar a porta. Jesus quer nos ensinar nesses dias a fechar as portas de ficaram abertas. Jesus quer nos levar nesses dias a fechar essas portas. Então, fomos nesses lugares. Como que eu fecho essa porta? É declarando: Senhor Jesus, em tal época eu frequentei tal lugar, eu não tinha entendimento que isso abria uma legalidade para aquela entidade agir na minha vida. Em nome de Jesus, nessa hora, eu tenho um entendimento disso. E toda a legalidade eu levo até a cruz do Calvário e deposito na cruz do Calvário. E declaro que essa legalidade está cancelada a partir de hoje. A palavra expressada. A porta fechou, amado. Que o Espírito Santo venha trazer nesses dias a tua mente lugares aonde você andou, coisas que você fez, para que essas legalidades possam ser quebradas e Deus possa se manifestar através de você. Então é dessa forma, são tudo por palavras. Tudo é movido por palavras. O que você anda falando nesses dias a teu respeito? A respeito da sua casa? A respeito do trabalho? O que você anda declarando nesses dias? A unção do hard? Ó dia, é assim mesmo, ó azar, ó vida, ó ímpia, é dessa forma, não tem mais jeito. É assim que você declara? Ou você declara: pode estar passando hoje à noite, mas quando amanhecer, o dia raiar, eu sei que Jesus vai vir. É isso que você está declarando? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Comece a declarar as verdades bíblicas para a tua vida. Uma vez eu li um pedaço de um livro que a esposa dele ficou muito doente, já morreu. E ele começou a pegar a Bíblia e começou a ler. E ele entendeu que se ele lesse para ela em voz alta aquilo que ele lia, estava querendo vida nela. Então ele começava a declarar as palavras da Bíblia para ela. Palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação. Começava a declarar as palavras. E a mulher se levantou da cama curada. A declaração que você disser, isso pode mudar a tua história hoje à noite. Que você entender nessa noite no Espírito e você declarar isso pode trazer uma mudança tremenda para a tua vida. Comece a declarar o que Deus fala de você. Ele fala que você é filho amado. Não se sinta mais desamparado. Se ele fala em Isaías que mesmo a mãe ou o pai desamparando, ele não vai esquecer e não vai desamparar você. Por que você então se sente desamparado? Então comece a declarar isso. O inimigo tem achado alguma brecha para setar a tua mente e dizer que Deus não te
Não é a circunstância que manifesta o amor de Deus. Deus usa uma circunstância para falar conosco. Deus usa uma circunstância para chamar a nossa atenção. Porque eu entendo que quando tudo vai bem, a gente esquece do Senhor. Quando tudo vai bem, eu oro menos. Quando tudo vai bem, eu começo a ficar meio despreocupado. Está tudo indo numa boa. Só que nós não vemos o amanhã e o Senhor vê. E por esse amor que Deus tem pela nossa vida, Ele nos dá um chacoalhão. Ei, filho, ei, acorde, olha o buraco lá na frente. E aí, se a gente passa despercebido, a gente cai dentro do buraco. E o pior disso é que a gente quer culpar Deus por isso, né? Aí a gente lembra da palavra que diz que Deus estava me guardando, mas não me guardou. Aí lembra da palavra que Deus diz que no nome dele eu podia pedir todas as coisas que ia ser feita. Aí eu lembro, né? Mas quando ele diz a palavra, filho, você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que entender que dessa forma que eu ando, eu não posso me expressar através de você. Amados, não existe a palavra de Deus sem cruz e sem morte, entenda isso. Todo o caminho com Jesus vai nos levar à cruz e à morte. Acho que dura essa palavra. É a Bíblia que nos fala. Mateus 11:29 diz, muito claro: vinde a mim que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre si a sua cruz, me sigam, mas aí encontrarei descanso para vossas almas. É isso? Então tem cruz nesse caminho. Mas o melhor disso é que a sua cruz você não leva sozinho hoje. O Espírito Santo nos ajuda a carregar. Jesus carregou sozinho a nossa cruz. Aquilo que era para mim e para você fazer foi sobre Jesus. Ele sofreu, ele padeceu, ele apanhou. Quando a gente vê aquele filme lá do Mel Gibson, a gente tem uma noção de como que foi o que aconteceu com Jesus. Porque a Bíblia fala que ele foi moído pelos nossos pecados. E se a gente pesquisar, vai ver que realmente aqueles erreios que os romanos usavam eram daquela forma mesmo. Tinha um que tinha esfera, né? E tinha um que ele era tipo uma garra, onde ele pegava e segurava e puxava. Era com essas coisas que Jesus resolveu entregar sua vida por mim e por você. Pense em alguém que resolveu se entregar por alguém que não ama ele. Alguém faria isso? Eu talvez não faria isso. Vou dar minha vida por alguém que eu não amo. Eu não faria isso. Por quê? Porque esse amor está muito além de um sentimento. Muito além, não é um sentir o amor, é viver o amor. E Deus é a expressão completa de viver esse amor, de criar esse amor. Então que nessa noite nós possamos entender que para o Senhor estar mais presente na nossa vida, nós vamos ter que ir à cruz muitas vezes. Nós vamos ter que morrer muitas vezes. A Bíblia nos fala que por Cristo nós somos levados à morte quase todos os dias. Mas como assim, Júnior? Beleza. Como é isso? Senhor, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Eu preciso que o Senhor mude o meu caráter. Eu preciso que o Senhor me transforme por completo. Amém? Isso não é uma mágica. Isso não é chegar aqui na quarta no domingo e ser imposto a mão sobre você e você vai sair daqui voando no Espírito transformado, amado. Não vai ser dessa forma, não. Se você pede para ser transformado por Deus, Deus vai usar circunstâncias para transformar a tua vida. Eu quero dizer nessa noite que a tua esposa, o teu esposo, a tua casa são ferramentas de Deus para transformar a nossa vida. Então, quando você pede para ter paciência, situações vão vir sobre a nossa vida para que seja expressa a nossa ira que existe dentro de nós, mas que ela seja controlada pelo Espírito. Se é que o Espírito controla a nossa vida, que seja controlada pelo Espírito
Deus vai agir. Você não vai chegar aqui e o Espírito Santo está em você e tal, e você sentir o fogo de Deus e sair daqui totalmente transformado, vendo anjo e aquela coisa toda. Não vai ser dessa forma não, amado. Se você tem recebido um evangelho assim no ouvido, cuidado. Ó, abra bem o olho aí, porque não é dessa forma não. Então, as situações, Deus vai dizer: filho, eu estou trabalhando em ti. Pensa que é fácil para mim no trânsito. Não é não. Não é. Mas nós temos tido algumas vitórias, glória a Deus. Temos tido algumas vitórias, glória a Deus. É assim, amado. Quando vê, já foi. Quando vê, passou. Aí, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí, o Senhor, então vamos para a prova 2. Vamos de novo. E aí, quando você consegue expressar, Espírito Santo, muito bem, filho. Agora vamos seguir em frente. Se não, olha, você vai ter que repetir a prova de novo. Então, é dessa forma, é uma escola. É prática. Senhor, eu quero ter paciência. Vão vir situações para mexer com você. Para você. Ai, Jesus, eu tenho que ter paciência, eu vou ficar calmo. E aí, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Aí que vem morrer todos os dias. Você está o que? Morrendo para você mesmo. E quando a gente começa a morrer, a vida de Deus começa a aparecer. Então é assim, o que você pede para a sua vida, que você entende que tem que mudar, as situações vão vir para que isso possa ser mexido na nossa vida, mas que o Espírito Santo possa ter o controle naquele momento para nós vencer essas coisas. É esse o desejo de Deus. Entendo que Deus fica tão feliz quando vem uma circunstância, Deus, é agora. Jesus, olha lá, é agora. Ele vai manifestar a minha vida, Ele vai manifestar, olha lá. E não é só Jesus e os anjos estão olhando, não. O mundo espirituoso, potenciais principais estão olhando, dizendo: Ele vai botar nessa prova. Nós vamos ter vitória sobre a vida dele. Nós vamos depois atormentar a mente dele e dizer para ele: ah, não conseguiu, que é um fracassado, desiste. E quantas vezes isso acontece na minha e na sua vida? O que você está fazendo lá? Tu não consegue mudar? Tu não consegue vencer? Desiste mesmo. Mas a Bíblia me fala que eu tenho que, bater nessa porta até que ela se abra. Então nós vamos bater. Nós vamos bater incessantemente até que essa porta se abra e nós sejamos recebidos pelo Senhor, amados. Nós vamos bater nessa porta. Nós vamos até o fim. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero desfrutar daquilo que o Senhor Jesus falou para a minha vida. Eu quero desfrutar nessa geração. Eu quero ver, amados. Eu não quero ver quando estiver velhinho, não. Eu quero ver agora, eu quero participar. Eu quero deixar um legado. Eu não quero ter fama nenhuma dos homens. Mas que as pessoas lembrem: olha, esses homens viveram aquilo que falaram. Esses homens andaram na presença de Deus. Olha, a vida deles antes era uma coisa terrível. Mas eu realmente tenho que admitir: Jesus muda a vida das pessoas, porque mudou a vida deles. Então deixe esse legado de transformação de Deus sobre a sua vida. É isso que Deus quer expressar nesses dias. Deus quer que a sua vizinhança seja atingida pela transformação que Ele vai fazer em você. Nós não precisamos andar e sair do fogo das nossas mãos, não. Mas quando nós andar, a presença do nosso Pai vai ter que andar conosco. Quando Moisés saiu, ele falou: olha, eu não vou se tu não for comigo. E Deus foi com ele. Então o que você acha que você anda sozinho? Deus vai com você. Mas você tem que saber aonde você tem que ir. Que tem um propósito. Tudo nessa vida tem um propósito. Há um propósito nessa noite que nós estamos aqui. Há um propósito que nós viemos a Blumenau. Há um propósito porque Deus tirou eu e você dos lugares aonde a gente estava e nos inseriu nessa casa. Há um propósito de Deus. Há um propósito. Eu entendo que o propósito é que a vida de Deus seja manifesta através de nós. Isso é uma vida de adoração. A expressão da vida de Cristo. Uma vida de adoração a Deus. Jesus adorava o Pai na obediência. E qual era a expressão do Pai na vida dele? Era poder e graça e virtude. Amados, nem todo. A Bíblia nos fala que se nós trabalhamos fazendo algo para Deus,
fica guardado lá, pastor Fred. Deus não esquece e no tempo certo Ele retribui. E sabe, você trabalhou muito tempo com o Senhor e um dia desistiu, não dá mais. Já parou. Coisas que você fez ficaram acumuladas. Eu quero convidar você a voltar hoje, a exercer o que Jesus chamou você para exercer. Júnior, no ministério era visitar os hospitais, era visitar e orar pelas pessoas. E nem volta a exercer seu ministério. Júnior, no ministério é ficar em casa orando com glória. Em casa orando, não. Vai orar em casa, vai orando o que você quiser. Mas desculpa, para que Deus chamou você nesses dias? Há um propósito para que Jesus no ventre escolheu a gente. Vai ser tão triste quando a gente encontrar com Ele e Ele dizer: filho, eu não te conheço. Porque eu sonhei algo para a tua vida, mas tu preferiu sonhar os seus sonhos e deixou os meus sonhos de lado. Eu não conheço você. Ah, Senhor, no teu nome eu preguei na quarta, no domingo, e eu fiz cruzada e as pessoas foram curadas. E a gente é tão arrogante para dizer que eu fiz ainda, né? Eu fiz cruzada, eu preguei. Mas foi no nome do Senhor, amado. Por que Deus não vai nos conhecer? Porque não existe, quando Ele olhava para a terra, quando a nossa caminhada, não existia nenhuma manifestação da vida e do caráter dele em nós. Então, se não há isso, eu não reconheço. O que é que se manifesta na nossa vida hoje? O que é que se manifesta hoje na nossa vida? Que nós viemos identificar com o Senhor. O que é que se manifesta hoje, irmão? É muito sério. Gálatas 5,19 diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São elas imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras e farras e outras coisas parecidas com essa. E Paulo diz, que eu repito e já disse, que os que fazem essas coisas não receberão e herdarão o reino. O que é que se manifesta na minha e na tua vida nesses dias? É isso aqui? Amado, mude o curso da sua vida. Deus está nos chamando a atenção nessa noite. Essas coisas se manifestam em nós. Por quê? Porque existem portas a serem fechadas. Descubra quais são essas portas. Peça para o Espírito, Senhor, Espírito Santo, me mostra aonde que eu estou preso. Me mostra, Senhor, por favor, eu preciso. Me mostra onde eu estou preso. Me diz aonde eu estou preso. Me mostra. O Espírito Santo vai levar você a entender essas coisas, irmão. E a você fechar essas portas, para que possa fluir na sua vida o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Quando essas coisas fluírem em nós naturalmente, as pessoas reconhecerão esses caras que são diferentes. Mesmo. Quem é esses caras aí? Porque toda pessoa espera uma reação natural. E quando você reage na ação do Espírito, as pessoas ficam confusas. Não, peraí, o que está acontecendo? Eu esperava que ele explodisse de raiva, ele veio me dar um beijo. Eu esperava que ele fosse dizer um palavrão para mim. Ele vem e me abençoa. Isso, amado. Isso começa a chamar a atenção das pessoas. E nós começamos a desfrutar de uma vida com Deus quando essas coisas começam a se manifestar sobre nós. Então, que nessa noite nós vamos a pedir a ajuda do Senhor para que nós possamos viver Gálatas 5:22. E quando nós olhar para Gálatas 5:19 e achar alguma dessas coisas em nós vamos a pedir para o Espírito Santo nos ajudar a arrancar isso. E não somente arrancar, mas identificar de onde que vem essas coisas e fechar essa porta. Para que essas manifestações não venham a nos deixar fora daquilo que Deus tem para a nossa vida nesses dias.
Então Deus está nos chamando nesses dias a nossa atenção. Chega de servir a Deus de qualquer jeito. Chegou. O Espírito Santo fala: chegou. É o fim, basta. Eu preciso ver na vida de vocês a minha vida. O mundo precisa ver a vida de Deus em nós. O mundo que está em guerra precisa ver alguém que leve a paz. O mundo que está desiludido, que está sem saber para onde ir, ele precisa de uma palavra que diz: ei, está perdido aí, mano? Tô. Eu conheço esse caminho. Esse caminho é esse. João 14,6. Vem comigo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu conheço esse caminho. Então, quando essas verdades estiverem inseridas em nós vamos começar a expressar as palavras do Senhor. E essas palavras vão entrar como flecha no alvo certo. E quando eu ver esse lugar para sofrer, aí vai ter problema mesmo, hein? Você vai ter que procurar. Tem que achar um lugar maior. Por que está vindo gente? Por que está vindo gente? Não é porque o louvor e a adoração é boa. Não é porque isso ou aquilo. É porque existe a vida de Deus. Existe a vida de Deus aqui. E a vida de Deus quer se estender para a tua casa. E quando brilhar aquela luz na sua casa, a vizinhança que anda na escuridão vai: opa, tem luz lá, vamos lá ver que luz é essa. E aí você vai dizer: olha, a luz que brilha em mim é a luz do mundo, é Deus, é a luz que brilha. Deus quer nos colocar como cidade fortalecida em cima do monte, aonde a escuridão olha e vê: olha, existe uma luz lá em cima, vamos lá que talvez eles tenham comida, talvez eles tenham água, talvez eles tenham um abrigo. As pessoas vão procurar onde a luz está ligada. Deixe de andar na penumbra nessa noite. O Espírito Santo nos chama: ei, deixe de andar na penumbra. Deixe, porque em Porto Alegre é 110 a luz, aqui é 220. Então quando cai lá, fica bem fraquinha a luz, em meia fase. Deixe de andar na meia fase, irmãos. Liga o 220, a luz clara, a luz branca. A gente anda na meia fase, meio escuro e meia luz. Por quê? Porque você quer se esconder de alguma coisa. E a gente se esconde de nós mesmos. Quando a gente ouve o Evangelho, existem duas atitudes que eu e você temos: de aceitar ou não aceitar. Eu não aceito. Não quero isso na minha vida. Eu quero ficar aqui mesmo, desse jeito. O espírito de Gabriela vem comigo. Eu nasci assim, vou morrer assim, sou assim. Né? Então fica, mano. Vai de braço dado. Mas não vai desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Não adianta bater. Não adianta pedir. Porque a escuridão, a palavra diz que a escuridão é a falta de entendimento. E a luz é o entendimento. Onde é que você anda nesses dias? A escuridão, quando a Bíblia nos fala que eles andam na escuridão, é porque eles andam na ignorância, sem entendimento da verdade. E se a gente não entende a verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Então quando fala que, olha, eles estão na luz, eu tirei vocês de um reino de trevas e os trouxe para o reino da maravilhosa luz. Não é isso? Então, reino de entendimento. Primeiro entendimento é de quem nós somos em Deus. Primeiro entendimento. O segundo é de que quem é o Senhor, Ele se revela para nós na luz. Porque Ele diz, se nós olharmos o Velho Testamento, Ele fala: ei, eu vou dizer duas coisas para vocês, viu, Israel? É uma opção a Deus. Eu vou dar o direito de vocês escolherem. Eu nem vou forçar vocês a escolher. Vocês escolhem. E acredita que tem gente que escolheu uma opção ainda? Acredita nisso? Depois Deus fala: olha, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Agora, se vocês me adorar, me servir, tiver uma vida de buscar minha presença, vai ser isso. Tem gente que quis ainda na outra parte. Por quê? Porque Deus não criou nenhum robô. Deus deu a livre escolha.
Hoje a palavra está sendo lançada. Você escolhe se... Não, a minha terrinha, eu fecho, minha terra não vai gerar nada dessa palavra em mim, porque eu não vou com a cara desse irmão, porque é isso, aquilo. Você escolhe, mano. Para mim não vai mudar nada, entendeu? Mas vai pegar pro seu lado. Vai pegar pro seu lado, o meu não vai. Por quê? Porque a escolha é sua, a escolha é minha. Eu decidi resolver, quando eu vi essas verdades, assim, Senhor, eu preciso ser transformado mesmo. Eu sou uma tranqueira. Eu pensava que eu era alguma coisa, eu sou uma tranqueira mesmo. Então eu preciso ser mudado. Aí, amado, começou a sessão funilaria, a sessão aperto. Sessões para quê? Vamos ver o que está dentro dele. Quando você quer saber o que há dentro de uma pessoa, nós confrontamos as pessoas com a palavra. Aí nós vamos saber quem é que está ali dentro. Por quê? Porque vai expressar algo. E quando expressa algo, se nós conhecemos a palavra, vamos saber, nós vamos ter que ajudar um mundo, porque está complicado. Agora, quando dentro do confronto, eu resolvo, eu me submeto, eu quero obedecer, eu quero saber. Nós começamos a saber quem é que está ali dentro. A humildade está ali dentro. O querer morrer está ali dentro. O querer receber a vida de Jesus está ali dentro. Então é isso que o Espírito Santo nos propõe nessa noite, amado. Quem nós queremos ser amanhã? Quem nós queremos ser? O pai olha com seus olhos e fala: vai meu filho. Olha lá, olha como ele expressa a minha vida. Imagina o orgulho do pai quando ele olha isso e diz assim: olha aqui, olha lá. Ele tomou uma fechada, mas sabe o que ele falou? Ele falou: querido, está com pressa, vai mesmo, eu estou na boa. Né? Quando acontece a fila do banco, está estratosférica, ele fala: caraca, mas eu vou ficar aqui, começa o queridão. Está ruim essa fila, 600 reclamando, a fila está sem. Mas isso aí mesmo, isso é para provar o que a gente tem, é para realmente desenvolver paciência, que gera esperança, que gera perseverança, que gera fé em nós. É o que está dentro dele. Jesus, cara, ele é meu filho, aquele é meu filho, é o DNA dele. E eu no espiritual olho e falo assim: cara, a gente não pode mais com ele, porque olha o que tem dentro dele, ele está cheio. Agora, quando é o contrário, Jesus olha as nossas atitudes na nossa penumbra e diz assim: aquele lá não é meu filho. E fala assim: olha, Jesus, aquele lá, eu dei a minha vida por ele, pai. Mas ele não entendeu ainda, porque ele não expressa nada da gente. Ele não entendeu, porque não existe nada da gente dentro dele. Então, quando é hora de manifestar, gente, só ele quer aparecer. Só ele está vivo e a gente está morto lá dentro. Mas eu dei a minha vida por ele, dar mais uma chance por ele. Que Deus nos dá mais uma chance. Quem sabe a minha segunda chance nessa noite é hoje. A tua segunda chance é hoje. Então aproveite ela. Aproveite ela. Porque você não sabe o que vai acontecer hoje à noite, quando você fechar os olhos e aí. Ninguém quer pensar nisso, né? Mas é uma pura verdade, amado. E se a gente fecha os olhos hoje e aí a Bíblia diz assim: ei, louco, o que tu anda fazendo aí? O que tu vai oferecer quando eles vier pedir a tua alma? E se é hoje, onde é que a gente vai acordar, hein? Quem é que a gente vai ver quando sair? Aí você vai entender tudo que está sendo dito hoje é quando não tiver mais isso aqui que nos impede de entender a palavra de Deus. Tá? Porque é um espírito dentro de um recipiente de carne. E isso aqui nos impede muitas vezes da glória, a manifestação da vida de Deus ser expressa. E aí o que vai ser, amados? É muito sério. Então Deus está nos chamando a atenção para que a gente, se tem que se consertar, se conserte hoje. Se tem que tomar uma decisão de realmente manifestar a vida e querer que gere, seja gerado em nós os frutos da vida de Jesus, essa é a noite de fazer essas coisas. Não deixe para amanhã.
Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Quero convidar você a vir à frente.